Continuando, né? A benfeitora fez breve pausa, olhou com piedade e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário, à maneira de julgamento definitivo. Você é, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Viemos te visitar com o objetivo de ajudar. Talvez você recuse nossa aliança fraterna, mas confiamos em sua regeneração. No passado, nós também demoramos no desfiladeiro fatal a que nos conduzimos. Passamos longo tempo na atitude de serpente venenosa, concentrada em si mesma, aguardando a oportunidade de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e redimir e resgatar. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não estamos aqui falando como anjos, mas como seres humanos regenerados, em perseguição da nossa melhora, né? Em peregrinação aos círculos maiores, aos planos superiores, né? Havia tal entonação de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, antes frio e impassível, explodiu em pranto. Apesar de tal modificação, levantou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom, mas sofro. Atrozes padecimentos me atormentam. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem da alma torturada, me feriu fundo o coração, diz André, né? Como não chorara também ali, diante daquela cena simbólica, Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor? Ouvindo as palavras do carrasco, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá aprender toda a significação do sofrimento? Você pergunta a razão por que permitiu o Senhor atravessasse tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar ao oleiro pelos motivos que o levam a cozinhar o delicado vaso em calor ardente, ou em perguntar para o artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estátua, né? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solucioná-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou se precipitar em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros do sofrimento extraem pedras e espinhos de revolta, com que atiram na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de um breve silêncio, né? Chora, desabafa. O pranto de arrependimento tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se por minutos,
Seus olhos muito úmidos pareciam agora passear numa paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores aconchegados ao peito, como se ela fosse a mãe dos dois. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao perseguidor de Pedro e prosseguiu. Você comenta o mal que o feriu. Pede a providência com expressões desrespeitosas. O meu filho, cala o dom de falar quando você não pode servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não sofri quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor os deu a mim, o Senhor os retomou de mim. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram das minhas esperanças e permaneceram na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, ele também me abandonou com visível horror. Todas as afeições me desprezavam. Fugiram os favores do mundo. Mesmo assim, enquanto meus membros se desprendiam do corpo, que se corrompia pela doença, quando me achava relevada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida, triunfante. Ele me concedeu um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu mantinha por empréstimo. Me privou dos entes queridos, desfez meu equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé se elevou mais clara e mais viva. Que eu necessitava, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para alcançar o acesso às fontes superiores? Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia divina, mas em vão? Foi então a vez de Camilo se ajoelhar. Do tórax da Cipriana partia radioso feixe de luz, que atravessava o coração como um dardo, uma lança de luar cristalino. O infeliz, ajoelhado agora, beijava sua mão num transporte comovente de gratidão, cobrindo-a de lágrimas. Sim, ele disse chorando, você não me falaria dessa maneira se não me amasse. Não são suas palavras que me convencem, mas o seu sentimento que me transforma, me converte. E como aconteceu a Pedro, também gritou, Mãe do céu, me liberta das minhas próprias paixões, abre as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir das minhas sinistras recordações, quero partir, esquecer, me empenhar na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana nos confiou o doente, cujo corpo descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, abraçou o ex-perseguidor murmurando, abençoado seja você, que ouviu o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos?
a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se à figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dizendo gentilmente: irmãos, agradeço a ajuda fraterna. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero colocá-lo numa atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: irmão Calderaro, aguardo a sua colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, em definitivo. Precisamos salvar sua filhinha da loucura total. A mensageira se retirou, conduzindo o transviado como se lhe for um precioso fardo, enquanto nova luz me clareava o espírito. O assistente me tocou o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa vez, Jesus disse que existem demônios somente suscetíveis de regenerações pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como nesse caso, o conhecimento não basta. É preciso que ser o homem amado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce do amor universal. Dispunha-nos a conduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa voltou em trajes de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando a ele os cuidados possíveis. Em breve, despertava a sorrir, melhorando, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Ele pensava: algo o havia limpado de sua cabeça a escuridão, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrido 1 hora, a esposa e os filhinhos entraram no quarto, partilhando o bem-estar dele. Pedro contou chorando de alegria que teve um sonho iluminativo. Afirmava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendeu as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, chorou de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, pegou a mão do pai, beijando assim com muito amor, com muita afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava paz e recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora. Compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas, cobrir a multidão de pecados. Eu acho que a gente não tem nem o que comentar, né? Eu acho que está tão claro esse capítulo, ele diz tanto para a gente que ele por si só já é a explicação de tudo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.